Por que é importante analisar o texto bíblico e buscarmos dados científicos ao estudarmos sobre a origem do universo? Nós vamos entender em mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos mais uma vez começando o programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Obrigado por sua companhia, obrigado porque você nos dá a oportunidade de entrarmos aí na sua casa e podermos conversar sobre as mensagens que o Senhor tem através da sua palavra. Estamos em uma nova temporada, nossa primeira semana. A origem de tudo é o que nós vamos conversar. Começamos a conversar já durante essa semana. Esse guia de estudos que foi escrito pelo jornalista Michelson Borges, que gosta, a gente viu na segunda-feira, aprecia esse tema. E olha, como eu mencionei ontem um pouquinho mais, entender a origem de tudo está dentro de uma lógica da existência. Eu gosto sempre de comentar isso. Tem que ter sentido, tem que ter significado, e a gente vai trabalhar um pouco mais isso hoje e amanhã. A origem da vida, de tudo que foi criado, plantas, animais, tem que estar dentro de um propósito, de um sentido. E o universo também, tudo tem que estar dentro de um propósito. É um privilégio poder estudar com você, aprofundarmos o conhecimento e entendermos que não estamos neste mundo, não estamos nesta terra por um acaso, que existe um objetivo. Como eu mencionei ontem, o nosso grande ideal aqui é fazer você pensar dentro desse propósito. A gente não está numa competição de conhecimento, até porque a nossa base sempre é a palavra de Deus. E quando nós vamos para esse tema na Bíblia, a Bíblia não está ali para nos convencer. A Bíblia não é um livro científico para dizer, eu criei você. A Bíblia já parte do pressuposto que Deus nos criou. Se você não acredita, eu quero só te motivar. Meu propósito é te motivar, abrir o seu coração para essa possibilidade e ver se há sentido. Então, a gente tem que abrir o coração às possibilidades que vão realmente fazer bem para a nossa vida. Vamos orar a Deus para que, mais uma vez, o Espírito Santo nos dê iluminação. Nós acreditamos que este ser da divindade nos dá iluminação. Antes da minha oração, não posso deixar de motivar você a pedir o seu guia de estudos dessa temporada, esse nosso novo guia, A Origem de Tudo. Ligue agora para a nossa equipe, vai atender você aí, é o 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Faça contato com a gente, peça seu guia de estudos. Você também pode mandar mensagem através do WhatsApp, que é o 12 982 44 44 49. Você também pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica, tá bom? Então, peça seu guia de estudos. E à medida que for recebendo, não esqueça de mandar aquela fotinho, já recebi o guia. Combinado? Vamos orar, pedir iluminação ao Senhor nesse momento, ao abrirmos a palavra. Pai do céu, nós temos aqui nossa revista para estudarmos esse tema, a origem de tudo, que tem como base a Tua palavra. Ela tem informações científicas que mostram que a gente pode harmonizar a criação, partindo do que a Bíblia diz, do que o Senhor criou, com as informações científicas que nós temos hoje. Nos dê entendimento, nos dê iluminação e que ao entendermos este assunto, a gente perceba que
o Senhor tem propósito para a nossa vida. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Tenha certeza que o Senhor olha para a sua casa, olha para a sua vida e Ele tem um propósito para você e para a sua família. Talvez você viva hoje muito distante daquilo que você idealizou. Por isso, quero te dizer, venha ao Senhor Jesus e você perceberá que a sua vida tem significado. Vamos lá, vamos recordar rapidamente o que nós estudamos ontem. Começamos ontem a primeira lição, a origem do universo. Nós citamos isso, né? A Bíblia não se preocupa em provar que Deus é o Criador de todas as coisas, ela apenas afirma que Ele é e revela o que Ele fez. O argumento, nós citamos ontem, né? O argumento que a gente chamou, né? Apresentou cosmológico, nos ajuda a entender que o universo teve um começo, uma causa, ou seja, o argumento cosmológico é tudo teve uma causa inicial. Partindo desse argumento, nós começamos a olhar para a visão cristã. A maioria dos cientistas concorda que o universo deve ter tido um começo. E se teve um começo, teve uma causa. E a gente vai hoje aprofundar que esse começo, esta causa, a gente começou a trabalhar ontem, né? Também isso. É uma causa inteligente, poderosa. Alguém que projetou, mas um dia alguém questionou de onde veio. E aí existem algumas explicações, a gente vai começar a trabalhar hoje. E partindo, é lógico, da ideia bíblica, que essa primeira causa, que é não causal, ou seja, ninguém criou, foi Deus. E aqui vem o grande, né, o grande aparentemente dilema que a gente tem, que é o Big Bang e a criação, ou seja, o surgimento através de uma explosão, de uma formação cósmica que gerou uma explosão e que gerou o início da Terra. A gente vai trabalhar hoje e pensar, será que é possível a gente harmonizar? A teoria do Big Bang afirma que o universo surgiu a partir de um ponto único, o átomo primordial, que se expandiu como uma luz inicialmente e depois com o que os especialistas chamam dos metais leves e pesados, né? Elementos químicos que geraram essa grande explosão, que se expandiu causando um cataclisma cósmico inigualável há cerca de 13,8 bilhões de anos. Esta é a visão da teoria do Big Bang. E aí vem, né, como eu mencionei, a nossa pergunta, nosso questionamento. Será que dentro de uma visão cristã nós poderíamos olhar e entender que um dia, de uma forma extraordinária, todos os elementos químicos se formaram e houve essa grande explosão e logo se deu forma para o que a gente chama de, hoje, Terra, primeiro universo e depois Terra? Vamos fazer uma análise disso hoje. E eu quero dizer para você que, aparentemente, o tema pode parecer árido, difícil de entender, mas você vai perceber que é muito mais simples do que aquilo que a gente pode imaginar. Mas também quero falar para você que talvez seja um cristão e pode olhar e dizer assim, não, isso aqui é loucura, isso é loucura. Então, eu quero que você venha, né, destituído de preconceitos. Talvez esse é o grande desafio quando a gente como cristão vai ouvir algo que inicialmente a gente não consegue harmonizar, tá? E também o contrário, né? Quando alguém, uma pessoa que não é cristã, talvez estou falando para você, ou que não tenha prática cristã, ou que não acredita na Bíblia, por exemplo, que ao ouvir um tema, né, sobre criacionismo, sobre Deus ter criado, pode ter, assim, algum preconceito. Então, vamos, nesse momento, nos destituir de qualquer preconceito. É possível? Eu confesso para você que esse é um desafio, por uma série de fatores. Todos nós temos ideias pré-concebidas, né? A gente olha e já determina, mas
Vamos nos esforçar para isso. Então vamos lá. Sequência para a gente entender um pouquinho mais, de acordo com o argumento cosmológico, a gente citou ontem, tudo que existe teve um começo e uma causa, mas precisa existir também algo eterno que foi o ponto de partida para tudo que existe. Essa é a ideia cosmológica, ou seja, houve uma causa? Sim, mas houve alguma coisa antes dessa causa que não teve causa que gerou isso. Dá para entender? Eu ontem citei o exemplo do bolo, né? Está ali, você decidiu fazer. Antes do bolo existir, você disse, eu vou criar. E aí tem os elementos, né? Você pegou os elementos para que esse bolo fosse feito. Tá? Então, o fundamento, a ideia cosmológica é, houve uma causa, mas alguém antes dessa causa teve que pensar. Tá? Então vamos lá. E esta causa não causada, né? Ninguém gerou, ela precisa ser, a gente viu, tem que ser todo-poderosa, inteligente e material, além do espaço e atemporal e pessoal. Alguém acima de tudo. Vamos usar, ontem eu citei, né, o texto de Gênesis capítulo 1, verso 1, só para a gente voltar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se a gente fizer uma análise do texto, eu citei ontem, o centro do processo criativo é esta causa não causada, ou seja, Deus, Ele decidiu, Ele criou todas as coisas. E aqui nós vamos analisar cada item da criação. Verso 2, portanto, diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O primeiro e o segundo verso fazem uma referência específica ao ato criador. No princípio criou Deus, aquele ser eterno, aquele ser que não teve começo, aquele ser que não tem fim, como nós lemos aí no texto do Apocalipse, as várias menções que João faz, eu sou o princípio e o fim, ou seja, eu não tive uma causa, eu sempre existi. Eu mencionei ontem a dificuldade que a gente tem de entender isso, um ser eterno. Eu lembro quando eu dava aula para o ensino médio, para o ensino fundamental, eu sempre ouvia essa pergunta, professor, de onde veio Deus? E aí a gente tem dificuldade, né? Porque tudo que a gente vê veio de algum lugar, e dizer assim, ele não veio, ele sempre esteve. Ele não foi criado, ele sempre existiu. Por uma mente finita, a gente tem esse desafio. Mas aqui é a ideia que o texto apresenta. Então, ele sempre existiu e em determinado momento ele decidiu criar o universo. Os dois primeiros versos dão a entender isso. E eu quero voltar aqui, nessa expressão que está no verso 1, ele decidiu criar os céus e a terra. Os especialistas, os estudiosos, a respeito do ato da criação, eles têm basicamente algumas determinações para isso. Uma delas é, a terra foi criada a partir desse momento. E o que o Senhor está falando aqui é terra. O Senhor decidiu criar a terra do nada e Ele criou a terra. Existe uma outra linha de crença que dá a ideia de que neste momento, no verso 1 e no verso 2, Deus criou o universo. A análise está especificamente nas menções da expressão céus e terra, ou seja, que não é algo específico, mas se referindo ao universo todo, porque na sequência ele vai nomear cada parte. E originalmente no texto bíblico, a gente pode analisar essa expressão céus e terra como universo e não especificamente como um lugar. Então, a gente tem basicamente, Deus criou a terra, neste momento decidiu, ou Deus já havia criado a matéria já existia, o universo existia, e agora o Senhor decidiu criar o planeta Terra. E eu vou dizer para você, a gente vai ver na sequência, que tanto uma ideia quanto a outra não vão influenciar o que nós nos preocupamos muito, que é pensarmos na semana da criação, porque o Senhor vai fazer a descrição para o autor bíblico, que nós cremos que foi Moisés, o autor bíblico,
de cada dia da criação. E cada dia da criação se referindo a um dia de 24 horas. Então, mesmo que o Senhor tenha em determinado momento criado o universo, a matéria, e neste determinado agora novo momento, dito assim, eu vou criar a Terra em 7 dias, nós não temos interferência. E hoje a ciência, por exemplo, descobriu que existe um círculo específico da existência humana que afeta todo o nosso corpo, um ciclo, né? A melhor palavra não é... Eu usei qual palavra mesmo, diretor? Círculo, não é um círculo, é um ciclo. É um círculo e é um ciclo, né? Obrigado, diretora. Então vamos lá. Mas, sabe, existe um caminho, né? Vamos usar uma outra expressão aqui. Um caminho de 7 dias que afeta o nosso organismo. Todo o nosso organismo gira numa referência de 7 dias. Essas são descobertas científicas que estão atreladas à Semana da Criação. Então vamos voltar aqui. Então Deus pode ter criado o universo e depois ter criado a Terra. Ou ele pode ter partido da criação da Terra. Eu gosto de pensar nessa ideia de que em determinado momento o Senhor criou o universo e em outro momento criou a Terra. Por quê? Se você fizer uma análise do texto, você vai perceber que nós não precisamos descartar a ideia da formação, de uma grande formação cósmica, uma grande explosão, melhor, que gerou em determinado momento matérias que podem ser datadas de milhões de anos, até porque o Senhor é eterno. Dá para entender isso? Então eu posso pensar num universo criado há milhões de anos e posso pensar na Terra criada em 7 dias. Não vai interferir em nenhum momento. E o texto bíblico dá essa possibilidade para que a gente entenda. E o verso 2, a terra estava sem forma, agora sim, estava sem forma e vazia. E por que a gente pode pensar dessa forma também? Porque a partir de cada dia da criação, a gente vai ter uma expressão bíblica de referência. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Essa expressão tarde e manhã se refere a um ciclo de 24 horas, a um dia de 24 horas. Originalmente, essa é a referência do texto. E disse Deus, está aqui, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento céu, e houve tarde e manhã o segundo dia. A luz, a separação das águas no segundo dia, vai fazer referência agora ao terceiro dia. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares. E assim viu Deus que isso era muito bom. Vejam como a expressão vai se repetindo e vai confirmando cada dia. E disse, produz a terra relva, árvores, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim se fez. Verso 11. 12 e 13, a terra, pois, produziu relva, árvores que davam semente, segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde de manhã, o terceiro dia. Você vê que é um processo gradativo, que vai dando forma. E a partir do quarto dia, a gente tem, na criação do quarto dia, a relação com o primeiro. No quinto, a relação com o segundo. No sexto, a relação com o terceiro. Deus precisava criar, dar forma gradativamente e uma coisa estava ligada com a outra. E a gente pode dizer de uma forma bem didática, de algo simples para algo complexo. Dá para entender? Fica claro isso para você?
volto ao exemplo do bolo que você se propõe para fazer, né? Você vai pegando aquilo que é a base e depois você vai colocando a cobertura, né? Primeiro você põe o sólido, o líquido que faz a base, depois você vai colocar a cobertura, aquilo que vai dar o sabor, do que vai ser. Então, foi exatamente dessa forma que esse ser criado, partindo dessa visão cosmológica, né? Uma causa não causada, fez para que algo surgisse, chamado primeiro o universo e segundo, agora eu vou criar a Terra, porque havia um propósito na Terra e esse propósito era o Senhor Jesus colocar ali o ser humano. E a gente vai ver como isso é fascinante, né? Eu olho para toda a grandiosidade do universo e eu faço parte desse universo. Eu sou uma intenção do Senhor na vida. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar. Eu li o verso anterior? Não lembrei aqui. Aqui, ó. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, fez também as estrelas e colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia, relacionado ao primeiro. Vamos lá, sequência. Também povoem-se as águas de enxames de seres viventes, as aves no firmamento, no céu. E viu Deus que isso era muito bom. E a gente está aqui no quinto dia da criação. Abençoou o Senhor, sede fecundos e multiplicai-vos. Enchei as águas dos mares na terra e se multipliquem as aves. E agora, disse também Deus, produz a terra seres viventes, os dos mares, dos ares e agora da terra, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Verso 25, e fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, domésticos, conforme a espécie, répteis da terra, conforme a espécie, viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A gente vai estudar isso um pouquinho mais, com detalhes. O homem moldado, o façamos aqui, é o homem moldado. Originalmente, essa é a ideia. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus e criou. Homem e mulher. E Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, 27 e 28. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado toda a erva, as ervas que dão sementes e se acham na superfície da terra, e as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Está aqui uma descrição clara de toda a criação, todos os animais da terra. E a pergunta é, como entender Gênesis, verso 1, diante dessa ideia? Tanto o evolucionismo quanto o criacionismo afirmam que o universo teve um princípio. Ao analisar o relato de Gênesis, a primeira coisa a ser criada é o quê? É a luz, como nós vimos. Algo que também é aceito na comunidade científica, para que o Big Bang se tornasse ou se formasse. A partir de então as coisas acontecem numa sequência que vai do simples ao complexo, como eu mencionei, como também afirma a teoria da evolução. Então, da mesma forma que a gente tem a formação para que um Big Bang, uma grande explosão acontecesse, uma matéria precisava ser criada, ou deveria, a partir dessa matéria surgir melhor, né? Essa grande explosão. A pergunta é, de onde veio a produção dela? E aí entra a ideia criacionista. Há uma causa antes da causa ser feita.
da causa surgir, daquilo surgir. No Big Bang, nós não temos essa causa anterior, mas nós temos, a partir do Big Bang, como na criação, tudo o que gerou. E por isso, olhar para Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2 e entender que o universo foi criado antes, o Senhor formou toda a matéria, nos dá uma harmonia e a gente não descarta, não coloca por terra, analisarmos como nós temos aqui uma visão criacionista, a ideia do Big Bang. Dá para entender? E como isso não vai afetar o ciclo semanal. Como isso não vai afetar a ideia de que tudo foi feito em uma semana. Tudo foi feito em 7 dias. Está sendo claro isso para você? Tudo o que está na Terra, né, porque são duas coisas diferentes, o universo e tudo o que foi feito no planeta Terra em apenas 7 dias. Uma ideia não vai afetar a outra. Eu poderia citar um exemplo aqui. A galáxia, né, a Via Láctea, onde nós estamos, que é o nosso sistema solar, a gente tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Isso significa que se pudéssemos viajar à velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo, levaríamos 100 mil anos para cruzar a nossa galáxia. Ou seja, viajaríamos a 300 mil quilômetros por hora e levaríamos 100 mil anos. Só para você ter uma ideia, 100 mil anos por segundo, 300 mil por segundo, né? Não por hora. É porque, como eu tenho que andar na velocidade que está a plaquinha, 90, 100, 110, então estou pensando na hora. Mas é por segundo. Então pense a grandiosidade do que é o nosso universo. Estamos falando somente da nossa galáxia, aonde está o planeta Terra. Tudo isso é muito grandioso, tudo isso é muito... a nossa mente não consegue ter uma ideia do tamanho disso. Se viajássemos a 300 mil quilômetros por segundo, levaríamos 100 mil anos para cruzar. Os astrônomos estimam que existe cerca de 100 bilhões de estrelas somente na nossa galáxia. O nosso Sol é apenas uma delas. Não está entre as maiores, existem dezenas de bilhões de galáxias. Imagine quantas estrelas deve haver no universo. Por isso, o salmista, ao expressar a dimensão de quem é Deus, ele vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu não sei no que você acredita, mas eu vou te dizer, eu acredito que nada disso é um acaso, porque os céus proclamam a glória do Senhor. Sai um pouquinho da sua casa agora. Não sei como é que está aí, mas se tiver uma noite estrelada, imagine a grandiosidade do universo e de quem é Deus. Pai do céu, obrigado por Tua palavra, que a gente faça reflexões de que alguém um dia pensou, agiu para que tudo estivesse aqui e nós estivéssemos aqui. Que a gente reconheça o Senhor como Criador, em nome de Jesus. Amém. Deus continue cuidando de você e cuidando da sua família. Nós retornamos amanhã. Um abraço.